Laura. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite e a participação de todos. O meu vínculo atual é com o Instituto Unibanco, mas esse artigo foi desenvolvido durante a minha tese de doutorado em Teoria Econômica na Universidade de São Paulo e é coautorado com a professora Fernanda Estevam, da Escola de Economia de São Paulo. Bom, aqui é um quadro bem resumo do que a gente faz no nosso artigo, mas vários pontos depois eu vou detalhar mais para frente. Então, o nosso objetivo principal no artigo é verificar se uma maior representatividade feminina em economia influencia a escolha de carreira das alunas. Na nossa análise, a gente vai usar dados administrativos da Universidade de São Paulo, então a gente acompanha o aluno desde que ele presta o vestibular até durante todo o curso de graduação, e a gente combina esses dados com resultados de longo prazo de mercado de trabalho. Então, a gente junta com dados da RAIS, com dados da Receita de Sociedade em Firmas, e também com dados da ANPEC para ver se o aluno e a aluna têm maior desejo de mestrado em economia. A nossa estratégia de identificação vai ser usar o mecanismo de alocação das alunas para as turmas no primeiro semestre de graduação na USP. Então, eu vou explicar mais para frente, mas a ideia é que eles fazem um mecanismo de divisão das turmas que usa a ordem alfabética, então, primeira e segunda metade do alfabeto, e a nossa estratégia empírica é usar essa variação que a gente considera exógena e como se imitasse uma aleatorização como variação exógena para a parcela de pares e professores que você vai estar exposto ao longo da graduação. Respondendo o título do artigo, a gente sim, nossas evidências sugerem que as alunas, quando tem uma maior exposição à representatividade feminina, elas se tornam mais propensas a terem escolhas mais voltadas para a carreira. Então, a gente vê que a parcela de mulheres entre os pares aumenta a participação feminina no mercado de trabalho 2 e 5 anos depois da graduação, e a gente também encontra um efeito que uma maior parcela de professoras ao longo da graduação aumenta a probabilidade de, no futuro, a aluna trabalhar como diretora no mercado de trabalho formal. A gente também vê algum efeito mais menos robusto sobre salário, mas eu vou apresentar tudo mais detalhadamente para frente. Em relação ao mecanismo, a gente olhou alguns mecanismos e a gente consegue eliminar vários mecanismos como explicação para os nossos resultados. Então, a gente não vê um diferencial, que a representatividade feminina não está gerando diferencial em desempenho ao longo da graduação, um maior interesse em carreira acadêmica em economia, mensurado pela ANPEC, não tem uma diferença na escolha do gênero do orientador de monografia, e a gente também não vê que as alunas estão escolhendo eletivas de forma distinta. Bom, falando um pouquinho da motivação do trabalho, acho que nosso trabalho conversa bastante com a literatura que olha para Glass Ceiling, que vê que a mulher avançou muito no mercado de trabalho, e hoje em dia, por exemplo, no Brasil, na educação superior, a mulher é maioria, né? Então, a gente tem mais mulheres com ensino superior do que homens, mas as mulheres ainda estão representadas em alguns campos, especificamente como economia, e isso acaba refletindo numa subrepresentação feminina em ocupações que ganham bem, então, e tem maior status. A nossa ideia é conversar com a literatura que uma maior exposição a mulheres bem-sucedidas pode melhorar os resultados da mulher no mercado de trabalho, e que isso pode ser especialmente relevante em campos como economia, no qual a gente tem uma baixa representatividade feminina. Além disso, tem alguns artigos que mostram que economia é um campo hostil para as mulheres. E o paper da Paredes e coautores mostra que, dentro da economia, uma maior representatividade feminina, tanto em termos de colegas de turma, quanto de professores, pode melhorar esse resultado, esse viés. Então, maiores representatividade feminina gera, nos estudantes de economia, percepções de gênero menos estereotipadas. Bom, como a gente contribui para a literatura? Eu acho que uma grande contribuição é que a gente consegue olhar para resultado no mercado de trabalho. Grande parte da literatura está focando em resultado educacional, não consegue observar os alunos depois, então acaba olhando para desempenho ou escolha de
curso de graduação. Como aqui no Brasil não faz sentido a gente olhar para a escolha de major ao longo da graduação, ao longo do ensino superior, a gente acaba olhando para os resultados no mercado de trabalho. Acho que outro outro aspecto interessante é que a gente está olhando para a economia. A maioria dos artigos, eles focam em cursos STM, então em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quando a gente está olhando para a economia, que apesar de ser uma ciência social aplicada, tem baixa representatividade feminina. Então, é um campo interessante de estudo. E outra coisa legal é que a gente consegue ver várias formas de representatividade feminina no nosso contexto. Então, a gente consegue estimar efeitos causais do representatividade feminina entre os professores e os pares. A gente olha para 3 medidas diferentes: parcela de professoras mulheres em cursos obrigatórios, parcela de pares do sexo feminino na sua turma, e a composição de gênero dentre os alunos de alta performance da sua turma. E a gente define como alta performance os alunos que tiveram melhor desempenho na FUVEST. Depois eu vou entrar em mais detalhe nisso aqui também. Bom, falando um pouquinho do contexto da USP, acho que aqui nesse fórum todo mundo sabe, mas a USP é uma grande universidade pública, muito prestigiosa, localizado em São Paulo. O que talvez não seja tão conhecido é que na USP, especialmente, tem muito pouca mulher. Então, quando a gente olha para dados do Censo da Educação Superior, a gente vê que em economia na USP, na graduação, enquanto em outros cursos de economia tem 40%, na graduação na USP a gente tem 23%. Então, a gente tem menos mulheres ainda na Universidade de São Paulo. Além disso, a gente tem apenas 18% dos professores mulheres. A gente não consegue ver exatamente quais professores lecionam economia no Censo da Educação Superior, então a gente não tem um dado censitário, mas olhando para os questionários do grupo de mulheres em economia da USP, no Brasil, como todo, tem mais ou menos 25% de mulheres professoras em economia. Então, a USP também está subrepresentada em relação a professoras, apesar que em menor grau. Bom, falando um pouco do processo de admissão dos alunos para a graduação em economia na USP, quando eles prestam o vestibular, os alunos eles podem escolher 2 turnos diferentes, o diurno e o noturno. Os alunos do diurno, assim, apesar de você conseguir colocar os 2, você ordena a preferência, em geral tem uma preferência maior pelo turno diurno. Então, os alunos do diurno são melhores, assim, eles foram melhor no vestibular. Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas assim, só falando que tem uma diferença um pouquinho entre o diurno e o noturno na USP. Para cada turno, vão ter 2 turmas, entre 180 alunos por ano, então vão ser turmas de mais ou menos 45 estudantes, e o critério para alocar os alunos para as turmas é a ordem alfabética. Então, o que eles fazem? Eles dividem, condicional à sua coorte e ao seu turno, os alunos em 2 turmas. Uma primeira turma que vai ser os alunos de A a K, por exemplo, não vai ser sempre igual, porque vai depender da distribuição dos nomes naquele ano, e depois de L a Z. Então, vão ter 2 turmas cujo critério de alocação foi a ordem alfabética. Aqui tem algumas estatísticas descritivas que eu acho que eu não vou trazer, mas como eu já comentei, os alunos do curso diurno têm melhores notas no vestibular, são mais novos e tem uma maior proporção de mulheres no diurno. A gente vai lidar com isso na estratégia empírica, incluindo efeito fixo de corte e turno. Depois eu vou entrar um pouquinho mais na estratégia empírica, de como a gente usa essa divisão para uma variação exógena, mas agora eu vou falar um pouquinho dos dados. Então, os dados que a gente usa são dados da Universidade de São Paulo, da graduação em Economia na USP. A gente usa dados de alunos ingressantes entre o ano 2000 e 2008, a gente condiciona alunos que ingressaram via vestibular, porque esse critério de alocação de ordem alfabética são apenas para os alunos que ingressaram via vestibular, tem um percentual bem baixinho que vai entrar via transferência interna ou externa, ou algumas coisas bem específicas, como acordos diplomáticos, coisas assim. A gente tem dados bem detalhados dos alunos no vestibular da FUVEST, e depois a gente acompanha todos os cursos que eles se matricularam ao longo da graduação e o resultado final da graduação, se eles concluíram o curso, quanto tempo demorou. A gente também tem informação de que turma ele fez cada curso, e a gente consegue identificar o professor que lecionou
cada um desses cursos. Só que a gente, na base administrativa da USP, a gente não tem tanta informação dos professores. Então, o que a gente fez para conseguir variável de professor, a gente pegou dados da plataforma Lattes, do currículo dele, informações como, por exemplo, onde ele fez doutorado, há quanto tempo ele se formou no doutorado, e as publicações dele. As publicações, a gente queria ter alguma mensuração, assim, ainda que imperfeita, da qualidade dessa publicação, então a gente junta esses dados com informações da plataforma Sucupira, do ranking da Qualis. Para as variáveis de mercado de trabalho, a gente vai usar dados da RAIS de 2002 a 2017, e a gente também utiliza dados da Receita Federal Brasileira de se tem sociedade em firma ou não. E, por fim, os dados que a gente complementa nossos dados com dados da ANPEC, do exame da ANPEC de 2018, para ver se prestou mestrado em economia. Eu acho que eu esqueci de falar, mas nossa amostra principal, então, vão ser mais ou menos 1.600 estudantes da graduação na USP. Bom, aqui, rapidamente apresentando umas estatísticas descritivas, comparando as alunas e os alunos, a gente vê que que em termos de nota na FUVEST não tem diferença, mas as alunas são mais novas, estão mais concentradas no diurno, e elas têm uma menor probabilidade de ter feito algum curso na USP antes. Então, a gente consegue identificar se a pessoa já se matriculou em algum curso da Universidade de São Paulo anteriormente, e as mulheres têm uma menor proporção que já se matriculou em algum curso. Aqui, comparando os professores e professoras que lecionaram cursos obrigatórios, porque a nossa estratégia empírica foca em cursos obrigatórios, e a gente vê que, em geral, não tem muita diferença entre os professores e as professoras, mas as professoras elas fizeram mais mestrado na USP, enquanto os professores homens fizeram mais mestrado em universidades estrangeiras. Bom, agora entrando um pouquinho mais na estratégia empírica e juntando com aquela parte de contexto institucional, no primeiro semestre da graduação, a matrícula é centralizada, então os alunos eles não têm a menor possibilidade de escolher curso e professor. Então, a própria seção administrativa vai matricular os alunos nas turmas e eles não vão escolher nem que curso eles fizeram, vão ser só as mesmas disciplinas obrigatórias e nem os professores. A gente também fez algumas análises que mostram que, de fato, não tem nenhuma seleção específica de alunos e não tem um diferencial de gênero nesse primeiro semestre. Nos próximos semestres, os alunos não precisam seguir na mesma turma, apesar que, na prática, a gente vê que eles ficam na mesma turma em uma alta proporção. Então, essa tabela que eu estou apresentando é a parcela de alunos, dentre os alunos que estão no período correto, e para turmas que não são unificadas, porque em alguns cursos as obrigatórias são uma turma só, então, desconsiderando esses casos, a gente vê o percentual de alunos que estavam na turma adequada. Como esperado, no primeiro semestre, quase todos os alunos estão na turma de acordo com a ordem alfabética, então 100%. Vai decaindo esse compliance ao longo dos semestres, mas ainda é muito alto. A gente vê que, em geral, acima de 85% das observações mostram que eles fizeram na turma correta. A quantidade de observações vai reduzindo porque vai diminuindo ao longo dos semestres o número de obrigatórias que os alunos precisam fazer. E a gente está focando nos cursos obrigatórios, que são os cursos que eles vão fazer com essa turma e que eles não podem escolher, né? Eles precisam fazer esses cursos necessariamente para completar a graduação. Aqui é um pouco mostrando não sei se tem alguma pergunta, se eu paro um pouquinho. Eu acho que eu vou continuar essa parte e depois dou uma paradinha. Tá? Então, como eu já expliquei, a forma de alocar os alunos para as turmas é a ordem alfabética. Divide alunos da primeira metade e segunda metade do alfabeto. A nossa hipótese é que isso vai imitar uma aleatorização dos estudantes para as turmas. Quando a gente vê, na verdade, se as iniciais do nome dos alunos se correlacionam com características observáveis, a gente não encontra. A única exceção é gênero. Algumas primeiras letras dos nomes, ao menos na nossa amostra, são mais correlacionadas com nomes femininos ou masculinos. Essa tabela aqui que eu estou mostrando abaixo, a gente faz um teste de balanceamento. Então, a gente compara se alunos que foram
alocados para a primeira sessão ou para a segunda sessão, pela ordem alfabética, tem diferenças em características observáveis. E a gente, em geral, encontra que não tem diferença. A única exceção, e que é marginalmente significativa, é gênero. Então, tem menos mulheres na primeira metade do alfabeto. A professora Fernanda Estevam e a Andrea Lepini, elas têm um artigo que usam os dados da Universidade de São Paulo também, mas eles não utilizam a mesma amostra, utilizam uma amostra mais estendida de anos e outros cursos de graduação, e elas encontram o mesmo padrão de menos mulheres na primeira metade do alfabeto, e elas foram verificar, usando dados da RAIS, que, na verdade, é uma coisa do universo de mulheres no Brasil. Então, as mulheres estão um pouco menos concentradas na primeira metade do alfabeto, quando você vê mulheres com ensino superior. Bom, então, falando um pouquinho da nossa estratégia empírica, a ideia é usar essa variação exógena na representatividade feminina de pares e professores, gerada por essa alocação no primeiro semestre da graduação. Os resultados, as variáveis de resultado que a gente vai olhar vai ser participação no mercado de trabalho, seja no mercado de trabalho formal, via RAIS, ou seja, sociedade em firma, 1, 2 ou 5 anos depois da graduação prevista. Porque a gente usa a graduação prevista e não a graduação de fato, porque a princípio a representatividade feminina poderia influenciar o tempo que você demora para se formar. Então, a gente usa o previsto. A gente também usa 2 medidas de progressão na carreira, então, a gente olhando para a CBO, a gente vê qual é a probabilidade das alunas trabalharem como gerentes ou diretoras no mercado de trabalho após a graduação, em qualquer momento do tempo, e a gente também olha para salários reais 1, 2 ou 5 anos depois da graduação esperada. Entrando um pouquinho agora no modelo empírico, e que daí eu acho que eu também vou explicar um pouquinho melhor essas medidas de representatividade feminina. Então, para pares, a nossa medida de colegas de turma vão ser os alunos, para ver a composição de gênero, vão ser os alunos e alunas que foram alocados, que são da mesma coorte, do mesmo turno, e foram alocadas para a mesma sessão que você, de acordo com a ordem alfabética. E sempre que a gente vai computar a medida dos pares, a gente tira o próprio aluno da conta, como usual. Nosso modelo de regressão vai ser as variáveis de resposta que eu acabei de mencionar. O coeficiente principal é o beta 3, que vai ser uma interação da dummy de gênero com a parcela de pares do sexo feminino na sua turma, que vai mensurar o diferencial de gênero no efeito da composição de gênero dos pares. O beta 2 vai olhar para esse efeito para os homens, ou geral, e o beta 1 vai capturar diferenças de gênero nas variáveis de resposta. A gente, em todas as especificações, a gente controla por efeito fixo de coorte em turno. Isso quer dizer, então, por exemplo, eu estou olhando os anos de ingresso de 2000 a 2008, então eu vou incluir um efeito fixo de 2000 diurno, 2005 noturno, para ver comparar só alunos do mesmo turno e coorte. A gente controla por características dos alunos, então, por nota no vestibular, idade, se o aluno já fez antes alguma graduação na USP, e se é da cidade de São Paulo. A gente controla também por algumas características da seção, então outras características dos pares que não gênero, como idade média, nota média no vestibular, parcela que já fez algum curso antes, e tamanho das turmas, que vai variar um pouquinho de ano a ano, não sempre vai ser 45. E a gente também controla por características dos professores. Nessa especificação, a gente controla pelo gênero das professoras também, e outras características como experiência medida por tempo desde que ele se formou no doutorado, parcela de publicações A que ele tem, parcela de publicações com classificação Qualis, porque a gente vê que muitos, na verdade, dos pesquisadores colocam no currículo Lattes artigos que não são classificados pela Qualis, então essa seria uma boa medida. E acho que é isso. Acho que um ponto que
interessante ressaltar é que a gente está controlando por bastante coisa. A princípio, a gente já teve algum feedback que isso poderia capturar o efeito do que a gente está querendo estimar. A gente preferiu, nas nossas especificações principais, colocar todos esses controles, mas se a gente incluir só o efeito fixo, os resultados são muito parecidos. Assim, então, não é sensível à inclusão dessas variáveis de controle. Bruna, a Ana Cecília perguntou no chat como é que vocês conseguiram identificar o aluno na base de dados da RAIS? Sim, a gente tem CPF na base da USP. Então, eu agora não vou lembrar os percentuais, mas para um percentual alto, a gente usou o CPF. Para quem a gente não achou, a gente fez um matching de data de nascimento e nome condicional ao estado de São Paulo e fez uma checagem para esses casos, assim. Mas a principal forma foi CPF que a gente tinha. A gente até faz umas comparações para ver se, para os casos que a gente não tinha CPF, tinha algum problema, mas, a princípio, para a maioria é o CPF mesmo. Tem mais alguma pergunta? Eu não estou olhando o chat, espera aí, deixa eu olhar. Não, pode deixar, eu te aviso. Você respondeu. Tá bom. Já. Tá bom. Bom, o erro padrão a gente clusteriza no nível do corte turno. E, além de olhar para essa medida de composição de gênero na turma como um todo, a gente também utiliza uma medida de composição de gênero entre os alunos de alto desempenho. Então, a gente considera um aluno como alto desempenho se ele foi entre os primeiro quartil naquele ano da FUVEST, então os 25% melhores. E daí, para cada turma, a gente vê o total de alunos de alta performance e a parcela desses alunos que é mulher. Então, vai ser uma especificação análoga à equação 1, só que a gente substitui pela composição de gênero entre os alunos de alta performance. Bom, para professores, a gente usa uma equação muito semelhante, só que aqui tem um detalhezinho, porque, como a gente disse, as alunas e alunos, eles não precisam se matricular exatamente nas turmas que eles foram alocados inicialmente. Então, o que a gente usa como principal medida variável de interesse é a parcela prevista de professoras mulheres. Então, é a parcela que cada aluno teria nos cursos obrigatórios, se ele tivesse permanecido exatamente na turma que ele foi alocado ao longo de toda a graduação. E a gente usa essa parcela como nossa variável de resposta. A gente também fez algumas especificações usando uma estratégia de variáveis instrumentais, na qual a gente olha para a parcela de professoras que a aluna e o aluno realmente tiveram ao longo da graduação, e instrumentaliza pela parcela prevista. Os resultados são muito parecidos, só que os coeficientes são um pouco maiores. Então, a gente pode até interpretar um pouco como um ITT, o que a gente está vendo aqui. Assim como no caso dos pares do sexo feminino, a nosso principal interesse é na interação entre a dama de gênero e a parcela de professoras que a aluna teve, e as variáveis de controle são as mesmas da equação anterior, a gente vai olhar para os mesmos indicadores também, e a gente também clusteriza no nível da coorte e turno. Uma especificação adicional também que a gente fez aqui, por enquanto a gente está fazendo, e no paper principal, a gente faz separadamente a estimação para professoras e para pares. A gente testou se a gente incluir na mesma especificação tanto professoras quanto pares do sexo feminino, os resultados se manteriam e os resultados ficam muito parecidos, se a gente junta tudo só numa mesma equação. Bom, aqui é mais uma forma de mostrar o balanceamento. A gente vê que a parcela prevista de professoras, a composição de gênero da sua turma e a composição de gênero dos alunos de alta performance da sua turma não estão correlacionados com as características observáveis dos alunos. Bom, aqui eu vou passar por cada um dos resultados, mas aqui é só um resuminho. A gente encontra um efeito dos pares de sexo feminino sobre a participação no mercado de trabalho das mulheres
2 e 5 anos depois da graduação, e a gente encontra esse efeito tanto para a composição geral de pares, quanto para as alunas de alta performance. Eu esqueci de falar que nas especificações que a gente olha para as alunas de alta performance, a gente está controlando pela composição de gênero das mulheres na turma. Então, é um efeito adicional além da parcela de gênero. A gente também vê um efeito da parcela de professoras mulheres que você teve na graduação, então aumenta a probabilidade das alunas se tornarem diretoras no mercado de trabalho, e a gente vê algum efeito, mas não tão robusto, nos salários. A gente vê um aumento dos salários 2 anos após a graduação, mas a gente não encontra efeitos 1 ou 5 anos depois. A gente também olhou para a ocupação, a gente não está focando agora no momento nesses resultados no nosso artigo, porque não tem muito efeito. Acho que talvez um pequeno efeito que é interessante falar de ocupação é que o percentual de mulheres de alta performance na sua turma, com alto desempenho, aumenta a probabilidade de outras alunas serem economistas no mercado de trabalho, então terem a profissão de economia. Aqui são os resultados de participação no mercado de trabalho para as professoras. Explicando um pouquinho essa tabela, as 3 primeiras colunas, elas são a participação no mercado de trabalho formal, 1, 2 ou 5 anos depois da graduação, então de trabalhar na RAIS, e as 3 últimas colunas, elas são variáveis binárias que indicam se trabalha na RAIS ou possui uma firma. Então, a gente está considerando uma participação no mercado de trabalho mais ampla. Em todas as especificações, a gente controla por todas aquelas características que a gente mencionou, então, por corte de turno e efeito fixo de corte turno, características dos alunos, características das turmas e características dos professores. Aqui a nossa variável principal de interesse é essa primeira linha, mas para professores, o que a gente vê é que não tem muito efeito. Então, a parcela de professoras que um aluno teve em cursos e uma aluna tiveram em cursos obrigatórios na graduação em economia, não afeta a participação no mercado de trabalho logo depois da graduação. Apesar dos coeficientes serem positivos, eles não são estatisticamente significativos a 5%, e a gente, para tentar, dado que a gente está olhando para várias hipóteses conjuntamente, a gente também aplicou o Summary Index Test do Anderson, do artigo do Anderson de 2008, para verificar se, sumarizando, teria algum efeito da parcela de professoras, para um efeito diferencial da parcela de professoras para as alunas. E também esse teste não mostra um efeito sobre, das professoras sobre a participação feminina no mercado de trabalho. Bruna, a gente tem 2 perguntas aqui, uma delas é do Cristiano, perguntando se vocês observam participação no mercado de trabalho como setor público ou privado. Não observamos, a gente não chegou a olhar isso. Tá, uma pergunta... Eu acho que, se eu não me engano, na verdade, assim, a gente olha mais ou menos, porque quando a gente olha para ocupação, eu acho que eu cheguei a olhar para ocupação em setor público e não tem efeito, mas eu não estou diferenciando aqui setor público e privado. Perfeito. E o Paulo Arvati fez uma pergunta perguntando se vocês controlam por alguma característica das firmas, percentual de mulheres, etc. Vocês têm essa informação? A gente poderia ter essa informação, mas a gente, por enquanto, ainda não trabalhou com isso, assim, mas eu imagino mais como uma variável de resposta. Assim, uma das coisas que a gente está pensando mais para o futuro seria para olhar redes de alguma forma, e eu acho que talvez a parcela de mulheres nas firmas, enfim, como variável de resultado, é algo que seria interessante olhar, mas a gente ainda não olhou. Inclusive, acho que você já adiantou o ponto do Felipe Russo, que foi exatamente falar sobre essa questão das características da firma, mas como outcomes, como resultados, né? Sim. E aí, por último, a pergunta da Sofia, que é perguntar se vocês controlam por alguma característica da mãe. Da mãe, não. A gente... Seria interessante, né? Porque a gente está olhando para um role model dentro da universidade e a gente não está vendo se esse efeito dependeria de características da mãe também. O que eu posso falar é que, assim,
a nossa variação, a princípio, estaria balanceado isso, assim, eu não teria por que imaginar que esse diferencial está correlacionado com isso, mas seria interessante como uma heterogeneidade, talvez, mas eu não tenho assim, eu acredito que eu não tenho essa informação, eu acho que não, que eu não consigo recuperar. E aí subiu uma outra pergunta, que eu acho que é a última agora, da Isadora, se vocês analisam o impacto de uma orientadora na dissertação. Então, o problema então a gente vê, na verdade, a orientadora como variável de resposta. E a gente vê que uma maior representatividade feminina não influencia a probabilidade de ter uma orientadora. Eu queria ter olhado para o efeito de orientadora, mas a gente precisaria de mais uma variável exógena, porque a parcela de professoras em si já influencia, então eu teria que controlar pela parcela de professoras, que daí para isso eu tenho um instrumento, e eu precisaria de um outro instrumento para a orientadora, por isso que a gente não fez essa análise. Mas eu acho super interessante, na verdade, tem muito artigo que mostra. Vou continuar, então, gente. Essa tabela é dos efeitos dos pares na participação no mercado de trabalho. Ela é análoga à que eu mostrei anteriormente para os professores. Então, o que a gente encontra para os pares é que tem um efeito sobre a probabilidade de trabalhar no 2 e 5 anos, no mercado de trabalho formal, 2 e 5 anos depois da graduação. Quando a gente olha para uma participação mais geral no mercado de trabalho, a gente também encontra esse efeito. Em termos de magnitude, a gente vê que um aumento de um desvio padrão na parcela de pares do sexo feminino, que equivaleria mais ou menos a 7 pontos percentuais, vai gerar um aumento de 0,2 desvio padrão na probabilidade de trabalhar 2 anos depois e 0,15 na probabilidade de trabalhar 5 anos depois. O segundo painel, ele mostra a mesma análise, só que em vez de olhar para a composição de gênero entre toda a turma, a gente olha só para a composição de gênero entre os alunos de alta performance, e os resultados são semelhantes. Então, a gente vê também que 2 a 5 anos depois aumenta a participação feminina no mercado de trabalho. E esses efeitos, a magnitude é um pouquinho menor, variando de 0,15 e 2 anos depois, para 0,11 desvio padrão 5 anos depois. Aqui a gente também fez esse teste do Anderson, e a gente sugere que esses efeitos conjuntamente são significativos a 5% nas duas especificações. Em seguida, a gente olhou para a probabilidade de trabalhar como gerente ou diretora no mercado de trabalho, e a gente encontra que a parcela de professoras que você teve aumenta a probabilidade de você trabalhar como diretora no mercado de trabalho formal, um aumento de 10 pontos percentuais, que é um desvio padrão na parcela de professoras, aumentaria 4 pontos percentuais essa probabilidade. Aqui, o tamanho de amostra é um pouquinho menor, porque a gente não encontra todo mundo na RAIS. Então, a gente tem, para 90% dos alunos, informação em algum momento do tempo na RAIS, mas para uma pequena parcela a gente não tem. Como a gente sabe que a representatividade feminina, e para pares a gente de fato acha isso, pode afetar a participação de trabalho no mercado de trabalho formal, a gente, com análise de robustez, fez um procedimento de Heckman em 2 estágios para verificar se esses resultados se mantêm quando a gente controla de alguma forma por seleção no mercado de trabalho, mas os resultados ficam muito parecidos. A gente também olha se tem efeito da composição de gênero dos pares sobre a probabilidade de se tornar gerente ou diretora no mercado de trabalho, e a gente não acha efeito. Espera que eu voltei, desculpa. E, por fim, a gente olha para efeito da composição de gênero dos professores e pares sobre os salários. Aqui a gente usa os salários normalizados, até por uma questão de confidencialidade. Então, tudo que a gente está vendo aqui são salários reais normalizados, 2 e 5 anos depois da graduação esperada. A parcela de professoras, ela influencia, ela afeta os salários das mulheres só 2 anos depois, apesar do coeficiente ser positivo, 1, 2 e 5 anos depois,
e equivale a 0,2, mais ou menos, de um desvio padrão, se a gente aumenta em um desvio padrão a parcela de professoras. A gente também faz o procedimento do Heckman, e os resultados mantêm-se iguais, e o Summary Index Test também sugere efeitos sobre salários, mas, assim, a gente interpreta com mais cautela esses resultados salários, porque a gente acha só efeitos significativos só 2 anos depois, mas não acha 1 e 5 anos depois. A gente não vê efeito da composição de gênero dos pares sobre salários, então aqui eu vou passar rapidinho. E até aqui o coeficiente vai mudando de sinal, então, de fato, assim, não tem nenhum indicativo que a composição de gênero dos pares influencie salário. E, por fim, a gente olhou para mecanismos que poderiam explicar esses resultados. Então, acho que eu vou começar falando pelo que a gente elimina. A gente vê que não tem que a parcela de mulheres entre os pares e professores na graduação em economia na FEA não influencia o desempenho das alunas, não afeta a probabilidade delas quererem um mestrado em economia, mensurado pela probabilidade delas fazerem o exame da ANPEC, não influencia a escolha de cursos eletivos, então elas não estão focando mais na áreas de microeconomia e humanidades, ou macroeconomia e finanças, assim, não tem um diferencial de escolha de curso, também não influencia a probabilidade de escolher uma orientadora mulher, mas o que a gente vê, a gente interpreta como uma adesão mais precoce ao mercado de trabalho. Então, a parcela, a composição de gênero dos pares, então, quanto mais mulheres entre os pares, aumenta a probabilidade das alunas trabalharem ao longo da graduação, seja como no mercado de trabalho formal, na RAI, seja como estagiárias. Depois eu vou mostrar a tabela, e aí acho que eu explico um pouquinho melhor essa variável de trabalho ao longo da graduação nos próximos slides. Bom, aqui é o efeito dos professores sobre o que a gente chama de sobre desempenho, então, sobre a probabilidade de concluir a graduação, sobre a média ponderada ao longo de toda a graduação, e sobre o tempo de duração, quanto tempo a aluna ou aluno demoraram para concluir o curso de graduação. A gente também olha para efeito sobre a probabilidade de fazer o exame da ANPEC, em algum momento do tempo, entre 2000 e 2018. O que a gente observa é que não tem um efeito diferenciado para as mulheres de uma parcela maior de professoras. As professoras mulheres, elas aumentam a probabilidade, uma maior parcela de professoras mulheres, aumenta a probabilidade dos alunos concluírem o curso de graduação, mas não tem um diferencial de gênero. Em relação aos pares, a gente também não encontra um efeito de diferencial de gênero. Acho que o que é interessante, talvez, mostrar nessa tabela é que parece que uma maior composição de gênero dos pares reduz o tempo necessário para todos os alunos concluírem a graduação, mas não tem esse diferencial de gênero. E aí, por fim, aqui a gente olha para o efeito de trabalhar ao longo da graduação. A FEA, ela tem uma disciplina de estágio que foi implementada em 2002, então a gente consegue fazer essa análise só para uma parcela da nossa amostra, que é quem tinha já essa disciplina de estágio. Então, a partir dessa disciplina de estágio da FEA, a gente consegue ver se o aluno estagiou ao longo da graduação, e a gente também consegue usar os dados da RAIS para ver se ele trabalhou ao longo da graduação. Então, a variável de resposta aqui é uma variável binária que indica se o aluno trabalhou ao longo da graduação, seja como estágio ou trabalhador formal. Aqui a gente foi progressivamente incluindo variáveis de controle entre as colunas 1 e 3. Então, na primeira coluna, controla só pelo efeito fixo de coorte-turno, a gente inclui características dos alunos e depois características das turmas e dos professores. Eu vou olhar para a especificação 3, que é a nossa preferida, e a gente vê que a composição de gênero dos professores e das mulheres dos alunos de alto desempenho não influencia essa probabilidade, mas para as mulheres, uma maior composição de gênero entre as suas colegas de turma aumenta a probabilidade de elas trabalharem ao longo da graduação. Um aumento de um desvio padrão na parcela de pares do sexo feminino vai aumentar em 0,15 desvio padrão a probabilidade delas trabalharem ao longo da graduação. Bom,
Eu não sei se eu falei muito rápido, mas eu vou já finalizar, então vou resumir aqui. Nesse artigo, então, a gente olha para a representatividade feminina em economia, então a gente vê os impactos de pares e professores em economia sobre os resultados de carreira das mulheres no longo prazo. A gente encontra evidências que sugerem que uma maior representatividade feminina em economia aumenta a participação feminina no mercado de trabalho. Essa maior participação feminina no mercado de trabalho parece já ocorrer ao longo da graduação, então as alunas trabalham em maior proporção ao longo da graduação, seja estágio ou trabalho formal, e tem alguma evidência que as professoras afetam progressão na carreira, com uma evidência um pouco mais fraca sobre salários, mas uma mais forte sobre a probabilidade de se tornar diretora no mercado de trabalho formal. Ao analisar mecanismos, a gente não encontra que os nossos resultados são levados por diferenciais de performance ao longo da graduação, por diferencial na probabilidade de prestar em PEC, escolhas diferentes de cursos eletivos em economia, pelo gênero do orientador de monografia. A gente acha que pode ser explicado por outros canais que a gente não está observando, como diferença em ambição, no nível de autoconfiança, persistência no curso, apesar que a gente não vê um efeito sobre a probabilidade de se graduar no curso, e redes, assim, talvez formação de redes, e até um dos pontos que a gente pensou seria como se a gente conseguiria mensurar essas redes com os dados da RAIS. E acho que é isso, muito obrigada, vai ser muito bom receber comentários, eu vou parar de compartilhar, e aí qualquer coisa eu volto em alguma coisa. Tem algumas questões no chat, depois do comentário do Paulo Arvati, são perguntas que eu não li porque você já estava concluindo, então se você quiser passar por elas. Tá bom. Começando com o comentário dele e depois com a pergunta do Vinícius Princiotti. Seria legal olhar a composição das